Olá, meus amigos! Novamente sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Alain, onde aqui você aprende sobre elétrica predial, industrial e automação industrial com inovação e tecnologia. Hoje nós vamos aprender sobre inversor de frequência. Sem mais demoras, vamos lá? Deixa eu minimizar aqui para vocês aqui. Então vamos lá, pessoal. Sou o professor Alain, especialista em automação industrial. Hoje nós vamos estar falando sobre esse equipamento que é o inversor de frequência. Aqui eu vou estar passando para vocês informações sobre o CFW500. Então, se você está com o inversor da WEG aí, CFW500, a hora é agora para você aprender a mexer nele. Função básica do inversor de frequência. Pessoal, quando você compra o motor de indução trifásico, conhecido como MIT, certo? Ele vem com standard. Aqui nas aulas do professor Alain, você tem que aprender o básico em inglês. Standard é padrão. O que significa isso? Ele vem de fábrica com 60 Hz, que é a frequência do Brasil, ok? Quando a gente utiliza o inversor de frequência com inovação e tecnologia, você consegue, através de setas no equipamento, aumentar a frequência e baixar a frequência. Significa que no motor você consegue aumentar a velocidade ou baixar a velocidade. Detalhe, com o controle de torque na ponta do eixo. Agora, detalhe, pessoal, não adianta você aumentar muito a velocidade, aí você perde o torque, ok? E se você baixar demais a velocidade, eu preciso utilizar uma ventilação forçada no motor, que o motor aquece. Ele tem uma ventoinha atrás dele, pessoal. Só que aí você tem que colocar uma ventilação forçada, ok? Além dessa ventoinha, colocar uma ventilação forçada. Sem mais demoras, vamos lá. Em que locais que a gente pode utilizar a inversor de frequência? Se você tem extrusora, esteira, embaladora, seladora, sistema de invase, mesas de rolos, ventilador industrial de pequeno, médio e grande porte, exaustor, bomba centrífuga, granuladores, paletizadores, máquinas de corte de solda, secadores, forno rotativo, bomba dosadora de processo, agitador, filtro e bobinador, pode utilizar o inversor de frequência. Tá vendo aí, pessoal? Desculpa aí que o clima aqui no estado de Goiás está bastante seco. E aí, agora eu tenho que ir ali beber uma água, porque senão não dá certo. Então vamos lá, ó, dando continuidade. Lá eu coloquei descritivo aqui, é na própria fábrica, tá vendo aí, ó? Exaustor, fabricação de garrafa PET para detergente, fabricação de remédios, certo? A parte de pluvial, né? Nós temos aí esgoto, saneamento. Aí algumas características do inversor CFW500, ok? Certo? Tamanho, né? Conforme a tabela abaixo, corrente nominal de saída, né? Certo? Tem essa tabelinha dele aí. A tensão que se utiliza, tá? Então, a tensão ele pode ser monofásico, 200 a 240, monofásico ou trifásico de 200 a 240, trifásica 200 a 240. Aqui no estado de Goiás, pessoal, trifásico é 380 volts. Tá ok? Lá no estado de São Paulo, trifásico é 220 volts. E aí você acompanha qual é a tensão monofásica do seu estado, certo? E a tensão trifásica do seu estado. Repetindo, estado de Goiás, monofásico 220 volts, trifásico 380 volts. Estado de São Paulo, 127 volts monofásico
e 220 volts trifásico. Se você procurar no nosso canal, você vai verificar informações sobre as tensões elétricas em todo o nosso país. Se você me acompanhou até agora, pessoal, faz o seguinte, me adiciona no canal, ok? Deixa seu joinha e compartilha com seus colegas que estão iniciando ou já trabalhando nessa parte de inovação e tecnologia. Aqui é um esqueminha dele, tá, pessoal? PE é proteção elétrica. Aqui a alimentação desse inversor aqui é monofásico 220 volts, como eu informei para vocês. Ele tem um sistema de entrada, tem um sistema de passa de corrente alternada para corrente contínua. A gente chama o sistema PWM aqui, no caso dele. Temos o símbolo do transistor, certo? IGBT, que faz chaveamento em alta potência. E aqui é a saída para o motor, conhecida como VW ou 123, ok? Embaixo aqui nós temos o MIT, que é o nosso motor de indução trifásico. A carinha dele aí, ó, pessoal. Essa interface que nós chamamos de operação, ou IHM, que é interface homem-máquina. Aí eu vou falar cada detalhe, tá bom, pessoal? Certo? Então você vai ver que tem ali, ó, param, é porque não cabe escrever na tela do inversor, pessoal. Mas esse param é parâmetros, read leitura, modificar, básico, basic é o básico, motor, né? Coube escrever. I/O, aí tem o básico do inglês, que é input e output. Nós temos aí NET, que é sistema de interligação da rede, a IHM, né? Esse SPLC já sabe o que é, né? O controlador lógico programável, que é o nosso CLP. E o startup, aí ele põe 0, 50 e 100%. Tá bom? Certo? Dando continuidade então, pessoal, vamos lá. Menu. O menu aqui, ó, tá vendo lá? Menu Enter serve para entrar em uma função do menu. Agora a gente tem o back ou ESC, que é o quê? Para voltar, né? Então aí, ó, sempre que para sair de uma função do menu, você vai clicar no ESC. Aí você vai ver que nós temos uma setinha de navegação para cima e para baixo, onde você vai aumentar ou diminuir, por exemplo, a velocidade. Aí a gente tem essa letra I na cor verde. I na cor verde significa que é para ligar, tá, pessoal? Ligar o motor, por exemplo, sua máquina ou equipamento. A letra 0 na cor vermelha é usada para desligar. O JOG, tá vendo? Escrito JOG, J-O-G. JOG é usado para alguma condição manual ou especial. Geralmente a gente coloca já uma velocidade pré-estabelecida para a máquina. Lock e rem. Lock e rem é local e remoto, que pode ser habilitado para mudar de local para remoto. E essa setinha para a direita e para a esquerda, não precisa você, no caso, em sistema trifásico, motor, quando você quer girar ele para a direita ou para a esquerda, você tem que desligar o equipamento e inverter as duas fases. Nesse caso, não. Você vai clicar na setinha e ele já vai inverter a rotação do equipamento. Olha que legal! Com isso, você tem um avanço na tecnologia e diminui a questão da manutenção elétrica, ok? Para você resetar esse inversor CFW500, porque vamos dizer que o pessoal mexeu, e você quer utilizar ele no padrão de fábrica. Você vai entrar na letra P, que significa P, professor. P é parâmetro, certo? Aí tem esse número, 204. Para que serve 204? Para resetar o equipamento. Você vai entrar no P204 e passar de 0 para 5. Dá Enter, pronto. Voltou para os padrões de fábrica. Ok, pessoal? Então, se você quer resetar o equipamento, faça isso.
Aqui, como eu falei para vocês, nós temos uma escala de 0%, 50% e 100%. Ele vai falar o desenvolvimento do seu motor, por exemplo. Ele vai aumentando a velocidade gradativamente. No caso do inversor de frequência, pessoal, ele tem uma característica especial que nós utilizamos na Soft Start. Soft Start, partida suave, ou seja, vai partir o motor gradativamente e desligar o motor gradativamente, evitando o tranco do motor, ok? Local e remoto. Aí nós temos aí ó, a parte de local e remoto. E aí nós temos aí, por exemplo, aí, ó, local é quando você entra no local ali, você vai apertar no inversor, pessoal, para ligar, desligar, aumentar e baixar a velocidade, sem problema nenhum. Esse é local. Agora, vamos supor que você está a 300 metros do inversor de frequência. O que você faz? Você pega e remotamente você consegue ligar e desligar seu equipamento. Legal, não é? Certo? Na fábrica também, pessoal, o pessoal da produção, a galera da produção, eles não veem o inversor de frequência. Você vai ver que na produção, quem trabalha na produção, ele vai ver um botão para ligar, para desligar, aumentar e baixar a velocidade. Aí a gente faz um painel elétrico, coloca o inversor de frequência lá dentro e coloca botões para fazer o ligamento e desligamento desse equipamento. Sentido de giro ou sentido de rotação. Você consegue virar ele tanto para a direita como para a esquerda no próprio inversor de frequência ou através de um botão ou através de uma chave. Param. Param significa parâmetro, como eu expliquei para vocês, ok? Aí não cabe escrever na tela, ele vai ficar parando. Read. Read, em português, nós falamos que é a leitura. Você consegue, no inversor de frequência, você não precisa utilizar multímetro, você não precisa utilizar alicate e perímetro. Por quê? Porque no inversor de frequência, pessoal, nós temos voltímetro, amperímetro, frequencímetro. Pessoal, vocês estão trabalhando agora com equipamento de alta tecnologia. É um avanço, certo? É um avanço. As máquinas um dia vai dominar a humanidade. Esse equipamento tem alta tecnologia, ok? Então ele tem multímetro, frequencímetro e amperímetro, certo? Por isso que quando você aprender a trabalhar com inversor de frequência, pode falar que os melhores profissionais você só encontra aqui com o professor Alan. Olha aí, ó. Vamos lá. Dando continuidade, nós temos aí, ó. Modifique. Ele modifica os parâmetros do inversor de frequência. Por exemplo, a gente tem aí, ó, P100. Aí, o P100 a gente consegue fazer a rampa para ligar e rampa para desligar. Aí você coloca quantos segundos que você quer. Por exemplo, 5 segundos, 10 segundos, 8 segundos. Assim, sucessivamente. Basic. Basic são parâmetros básicos que a gente vai. Vou dar um exemplo para vocês como é que a gente modifica. Nessa parte aí, ele conseguiu escrever na nossa tela. Aí ele colocou o completo, motor, tá vendo? Esses são os parâmetros do motor que a gente pega na placa de identificação do motor, tá bom, pessoal? I/O. O que significa I/O? Você vai falar assim, I/O. I é de input. Input é entrada. O é output. Output é saída, pessoal. Ok? Então, aí você, quando vê esse símbolo, significa I/O. I/O é input e output. Pensou que aqui você não ia aprender o inglês básico, né? Tem que aprender. NET. NET é padrão de comunicação. Nós falamos que é rede. NET é rede, ok? Certo? Então, nós temos a IHM. IHM, né? Interface homem-máquina.
Ou seja, você consegue interagir com a máquina através de parâmetros. PLC, controlador lógico programável, certo? Que é um software que a gente consegue conectar com o CLP, ok? Vamos lá. Nesse inversor de frequência, a gente consegue fazer o startup orientado. Então, por exemplo, realizando startup orientado, tá bom, pessoal? Vocês vão na letra P, que é parâmetro, 317, você vai colocar número 1, number 1. Ou seja, número 1, ele vai autorizar você a fazer o startup, certo? P202 é o controle escalar. Você vai dar OK. E aí você pressiona a setinha para o próximo parâmetro. P398 significa que é o fator de serviço do motor. Geralmente, alguns motores trabalham com 1.15. Professor, na onde que eu pego esse fator de serviço? Na placa de identificação do motor. Ó, olha o exemplo do professor aí. Tirei a fotinha da placa de identificação do motor. Professor de vocês é demais, hein? Que é isso, hein? Então, pega aí a placa de identificação do motor, tá lá, o fator de serviço identificado pela letra FS, certo? Aí, tá vendo aí? 1.15. P400, você vai estar ligando aí a tensão nominal do motor, vai estar colocando. P401, corrente nominal do motor, é na placa de identificação do motor. P403, frequência do motor. Qual é a frequência nominal do Brasil? 60 Hz. P402, qual a RPM do seu motor, que é a rotação nominal? P404, qual que é a potência em CV? HP, CV é cavalo vapor, HP é horsepower, kilowatts, kW, ok? P404, qual o modo de ventilação? Geralmente a gente coloca zero, que é ventilação normal, tá bom? P407 é o fator de potência do motor. Tá lá FP ou cosseno do ângulo. Se não tiver, é 0,86, tá bom, pessoal? Pressionou ESC duas vezes, certo? Vai no Basic, aí você vai no P100. P100 é o tempo de aceleração, a rampa de aceleração. Coloca 10 segundos. Se você tem uma rampa para ligar, você vai ter uma rampa para desligar. Então, você tem P101, que é a rampa de desaceleração. Coloca aí, exemplo, 5 segundos. Aí você tem um P133, pessoal. É uma frequência mínima que você define para a sua máquina. Por exemplo, pode colocar 40 Hz, ok? Motor de 2 polos operando em 40 Hz, aproximadamente ele atinge 2.400 RPM. Motor de 4 polos em 40 Hz, aproximadamente 1.200 RPM, ok? Parâmetro básico. Velocidade máxima. Qual a velocidade máxima você quer que o seu motor atinja? P134. Coloca, por exemplo, 60 Hz. Poderia colocar 66 Hz, pessoal. Certo? Então, exemplo novamente. Motor de 2 polos, 60 Hz, trabalha 3.600 RPM. Motor de 4 polos, 1.800 RPM. Pessoal, você está falando de 2 polos, 4 polos, né? Então é o seguinte, pessoal. Quanto maior é o número de polos do motor, isso já é uma aula de motor elétrico que eu vou estar colocando também lá no nosso canal. Ok? Vou colocar motor monofásico e motor trifásico. Então, você pensa o seguinte: quanto maior o número de polos, menor é a velocidade do motor. O pessoal não entende, não. Então é o seguinte: o professor gosta de churrasco. Aí o professor vai na churrascaria e tal. Quando você vai lá na churrascaria, certo?
Aí você fala assim, ah, eu quero uma picanha aqui, tal. Aí o cara traz o espeto lá e traz e corta a picanha pra você. Que é isso, hein? Que delícia, hein? Hã? Chama e ainda, né, vem ali uma cervejinha gelada, tal, né? Beba com moderação, né? Você tá lá, vai comer lá o churrasco, aí o cara vai devolver o espeto. Quando ele coloca o espeto, pessoal, lá, sendo churrascaria, o que que a gente faz? O espeto vai ficar girando automaticamente, sozinho, bem devagar. Para isso, a gente precisa de um motor com maior número de polos. Então, a gente começa assim, tudo em par. 2 polos, 4 polos, 6 polos, 8 polos. Quanto maior o número de polos, mais devagarinho vai girar o seu motor, ok? Detalhe, para você evitar ficar comprando motor com maior número de polo, menor número de polo, você utiliza o inversor de frequência, onde você consegue aumentar a velocidade e baixar a velocidade, ok? Aquele sistema de ventilação que forçado aí que você vê em farmácia da vida, em vez de colocar o ar-condicionado, coloca um maquinário desse tamanho, já viram? Certo? Em farmácia, supermercado, academia, certo? Ele vem com inversor de frequência. Aí o dono ele consegue aumentar e baixar a velocidade do ventilador. Parâmetros de aplicação básicos. Você confere a segurança, reduz custos com manutenção, otimiza o sistema, certo? E tem o ganho de produtividade. Então tá aí, ó, corrente máxima de saída do inversor de frequência. Professor, como é que eu calculo? O que que você faz aí? Você pega a tensão, tá vendo aí, ó? Você pega a corrente, tá lá identificado lá, certo? Aí você vai pegar o fator de serviço vezes a corrente do motor, deu 4,33. Então, a corrente máxima aí, 4,33. Corrente máxima de saída lá, ó. Por exemplo, lá, ó. Você vai no P135 e coloca lá. Ele pode colocar no máximo 4,3. E aí você dá ESC 2 vezes, pessoal. Aí você vai fazer essas anotações, finalizando nossa prática. Vai no P002, você vê a velocidade de saída do motor. P003, corrente do motor. P004, tensão do barramento, corrente contínua. Eu quero ver a frequência de saída que está indo para o motor. P005. P006, estado do inversor. P007, tensão de saída, certo? P009, qual que é o torque? O que é torque, professor? É a força que o motor tem na ponta do eixo. P0010, a potência de saída. P0011, fator de potência do motor. E se você quiser inverter a rotação, ok? Fica à sua vontade. Só clicar naquela setinha que gira para a direita ou para a esquerda. Então aí, ó, depois eu vou estar passando para vocês uma prática com acionamento remoto, tá bom, pessoal? Bem, se você conseguiu me acompanhar até aqui, gostou da aula de inversor de frequência do CFW500, depois se inscreva no canal, deixa seu joinha e compartilhe o vídeo com seus colegas. Pessoal, obrigado, fica com Deus e tenha uma ótima semana. Nesse momento aqui eu vou estar finalizando a nossa gravação. E eu fechar aqui. Parando a gravação.